Graça e paz da parte do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos começando com uma série nova, uma série nesse mês de março que a gente vai tratar sobre as bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, como é conhecido, capítulos que estudo que nós vamos fazer, que nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, e em Lucas, no capítulo, eu acredito que é capítulo 6 também. Agora é interessante que em Mateus a gente tem 103 versículos, em Lucas nós temos apenas 30, então vamos trabalhar em cima de Mateus. E eu queria trazer para você hoje uma introdução para você entender esse Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele começa com algo bem interessante. Olha que coisa interessante. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus ele vem passando e vem dizendo assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Olha que coisa interessante. Então, na grande realidade, o Sermão da Montanha é o mestre, junto com os seus seguidores, com os seus discípulos, ensinando a eles o caráter do homem de Deus, do homem do céu, do morador do céu. É muito interessante a gente perceber, porque lembre que quando Jesus ele vem, ele diz assim que vem para trazer o reino de Deus. Tanto é que ele foi confundido, porque o Messias aguardado era o Messias que iria revolucionar a terra, tirar o povo de Israel que estava aprisionado pelos romanos, enfim. E ele veio, foi libertar o homem, mas libertar de uma forma plena. E isso é muito interessante. E o Sermão do Monte, ele usa como uma plataforma para reorganizar, reestruturar o coração do ser humano, né? Bem-aventuranças, né? Trabalhar o caráter dos seguidores dele próprio, os discípulos serem fiéis, terem fidelidade a eles. É um ensino para uma vida sustentável, para que o homem tenha uma vida que dê sustentabilidade, que ele consiga ter o equilíbrio, a paz. É muito interessante isso. A gente vai ver através do Sermão do Monte um conjunto de ensinos, um conjunto de princípios, de valores, o padrão de Deus sendo colocado de forma mais clara para que a gente pudesse entender como dar os passos, como caminhar. E eu acho legal que ele começa com uma promessa. E ele diz assim, bem-aventurado. Então, ele vai trazer 9 vezes essa palavra bem-aventurado, que significa super feliz, aquele que é abençoado. Então, bem-aventurado é algo tremendo da parte de Deus sobre o ser humano, né? Então, as características, né? Ele vai trazer as características verdadeiras do cristão. Então, o Sermão do Monte, eu particularmente acho ele fantástico. Se só tivesse o Sermão do Monte, nós teríamos assim um aprendizado maravilhoso. Se a Bíblia toda fosse só o Sermão do Monte, a gente teria muito para debater e ensinar. São dicas que o próprio Deus, através de seu Filho Jesus, traz para o homem, né? Através dos princípios, de alguns preceitos, de valores. Ele gera e cria um padrão nos nossos corações. São, na grande realidade, dicas para os seus seguidores, seus discípulos, que serão os seus influenciadores. Isso é muito interessante a gente ver. E você vê que logo no primeiro, ele diz assim, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. É interessante porque ele viu aquela multidão, ele viu a carência, a necessidade que ele tinha de ensinar aquelas pessoas. São virtudes que levam a mim e a você para caminhos de bênção.
são virtudes que traz para mim e para você um novo caminhar, um novo viver, um novo olhar. É muito interessante isso. E é como se Jesus no final, deixa eu ler aqui para você o final do Sermão do Monte, ele é muito interessante. Olha as palavras que o escritor de Mateus ele diz. Ele diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Olha que final maravilhoso, gente. A palavra do escritor Mateus, ele traz de uma forma muito clara que a multidão, ela ficou maravilhada, ela ficou, simplesmente cheia, da graça, cheia do amor de Deus. E eu creio, queridos, que assim como o autor, ele diz que ele falava como quem tem autoridade. E é essa autoridade e é essa palavra que eu quero trazer para vocês nesses dias seguintes, tá bom? Então Deus te abençoe. Já comece a ler capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. E aí a gente vai trabalhando sobre isso. O Sermão do Monte, ele é fantástico. Ele vai dar a mim e a você uma nova visão. A gente vai ter um novo olhar da realidade de Jesus para as nossas vidas, de um novo tempo, de caminhar de forma diferente, de seguir os princípios, padrões de Deus, os valores de Deus nas nossas vidas. Você vai ver, bem-aventurado, bem-aventurado. Essa é a proposta de Deus para a minha vida e para a sua. Bem-aventurado, uma promessa para mim e para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém.